E aí galera, como vocês estão? Se você tem acesso à internet e não vive em uma caverna, provavelmente você ouviu falar do furacão Milton. Mas se você tá meio perdido e não sabe nada sobre isso, eu vim aqui para te explicar tudo. Antes de mais nada, deixa seu like e se inscreve no canal, que isso vai estar ajudando bastante eu estar trazendo mais conteúdo para vocês. Então bora lá entender mais sobre o caso do furacão. O furacão Milton começou com uma tempestade tropical no Golfo do México, no dia 5 de outubro, e rapidamente evoluiu para um furacão de categoria 1. Para vocês terem uma ideia, um furacão atinge essa categoria quando seus ventos ultrapassam 119 km por hora. Mas o impressionante foi o que aconteceu depois. Em menos de 24 horas, o Milton não só intensificou, como explodiu em força, alcançando a categoria 5. Isso significa que os ventos chegaram a impressionantes 285 km por hora. Aí você me pergunta se isso é comum? Não muito. Para você ter uma noção, só alguns furacões na história, como o Wilma e o Félix, fizeram essa transição de categoria 1 para o 5 em menos de 24 horas. Ou seja, o Milton entrou para um grupo seleto de furacões realmente devastadores. Aproveitando que estamos falando de furacão, vale entender rapidinho como essas tempestades monstruosas se formam. Tudo começa com a área de baixa pressão sobre o oceano, onde a água está bem quente, normalmente acima de 27 graus. Esse calor faz com que o ar quente e úmido suba, criando tempestades. À medida que esse ar sobe, ele esfria, liberando a umidade na forma de chuvas pesadas e criando aquelas enormes nuvens que a gente vê em imagens de satélite. Agora, o segredo dos furacões é o ciclo constante de calor e umidade que os mantém vivos. É como uma máquina natural que, quanto mais energia ela recebe, no caso o calor do oceano, mais forte ela fica. E foi exatamente isso que aconteceu com o Milton. Após essa intensificação brutal, o furacão Milton seguiu seu caminho em direção à costa oeste da Flórida. Ele fez landfall, que é quando o centro do furacão intersecta a linha de costa, ou seja, atingiu o solo na cidade de Siesta Key por volta das 8h30 da noite do dia 9 de outubro. Nessa hora, ele já tinha perdido um pouco de força, mas ainda era o furacão de categoria 3, com ventos de cerca de 195 km por hora. Esse impacto foi o suficiente para causar um grande estrago na região. A cidade enfrentou fortes inundações, ventos devastadores e até tornados que se formam devido à tempestade. Mas Siesta Key não foi a única cidade afetada. A região de Tampa Bay e o condado de Sarasota também sentiram o peso do Milton. Curiosamente, Tampa conseguiu escapar do pior cenário, mas mesmo assim os danos foram consideráveis. A Flórida é um dos estados que mais sofre com furacões nos Estados Unidos. Isso acontece por causa da sua localização geográfica, cercada pelo Oceano Atlântico e pelo Golfo do México. Furacões como o Milton não são novidades por lá, e o estado já passou por furacões devastadores como o Katrina, que é muito conhecido. Além disso, o que agrava situações na Flórida é o fato de que muitas áreas são costeiras e estão sujeitas a inundações frequentes. Outro fato interessante é que, mesmo com toda a tecnologia de previsão do tempo, ainda é difícil prever exatamente o caminho de um furacão, até que ele esteja muito perto de tocar o solo. Por isso, o Milton foi monitorado com muito cuidado para alertar as áreas que precisavam ser evacuadas. Incredible hurricane. It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. E claro, com um furacão dessa magnitude, os danos não são só materiais. Infelizmente, o Milton deixou um rastro de destruição por onde passou. Até o momento, as autoridades confirmaram pelo menos 16 mortes, diretamente relacionadas ao furacão. Mas esse número pode aumentar à medida que as equipes de resgate continuam vasculhando os escombros. Além disso, cerca de 3 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica na Flórida, por conta dos danos à rede elétrica. E recuperar essa energia não é um processo rápido. Muitas
das áreas afetadas também foram atingidas por inundações severas, o que complica ainda mais o trabalho das equipes de resgate e recuperação. Além do impacto humano, também causou um grande estrago no meio ambiente. Tempestades como essa derrubam milhares de árvores, arrastam toneladas de areia e modificam o ecossistema de regiões costeiras. O impacto ambiental pode durar anos, com a destruição de habitats e a erosão do solo. E claro, não podemos esquecer os impactos financeiros. Furacões como o Milton podem causar danos gigantescos. Estima-se que o custo para reparar os estragos pode chegar a incríveis 123 bilhões de dólares, principalmente nas regiões de Tampa Bay e Sarasota. E se o Milton tivesse se mantido como categoria 4, esse número poderia ter subido para 174 bilhões de dólares. É muito dinheiro, rapaziada. Já que até 700 mil casas poderiam ter sido afetadas. Isso sem contar os prejuízos a comércios, infraestruturas e outros setores importantes da economia local. Agora, uma questão interessante que muitas pessoas estão se perguntando é se eventos como o furacão Milton estão se tornando mais comuns devido às mudanças climáticas. Bom, alguns estudos sugerem que, com o aquecimento global, os oceanos estão ficando mais quentes, o que pode estar contribuindo para o aumento na intensidade dos furacões. Isso não significa que estamos vendo mais furacões, mas aqueles que se formam podem ser mais intensos e devastadores do que no passado. O furacão Milton foi mais um exemplo trágico do poder destrutivo da natureza. E infelizmente é provável que mais informações ruins cheguem nos próximos dias, à medida que os impactos desse furacão na Flórida se tornem mais evidentes. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e se você acha que esse conteúdo foi útil ou interessante, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.